é tudo aquilo que está vinculado a questões de saúde de uma criança em idade escolar, uma criança que está inserida na unidade de escola, na unidade de ensino. Bom, uma das situações é aquela criança que está indo mal na escola, do ponto de vista de rendimento mesmo. A criança não está conseguindo aprender bem na escola. Isso é um nicho de paciente que nós temos, grandioso até, né? Onde a gente acredita que, pelo menos a literatura, que 50% das crianças elas estão indo mal na escola ou poderiam ir melhor do que estão indo. É lógico que a gente vai caracterizar um transtorno do aprendizado, algo com uma condição neurobiológica, apenas em 10% dos casos realmente tem um transtorno do aprendizado, né? Mas ir mal na escola ou poderia ir melhor frente àquilo que já faz, é algo que pelo menos 50% das crianças irão apresentar. Bom, mas vamos lá. Quando você estiver frente a uma situação onde uma das queixas, ou a principal queixa da família, a criança estar indo mal na escola, do ponto de vista de rendimento, a gente vai ter que fazer um raciocínio clínico inicialmente, para depois a gente chegar no ponto de vista diagnóstico, né? Porque não tem um diagnóstico médico chamado vai mal na escola, mas existem diagnósticos médicos que irão retratar um mau rendimento escolar ou um possível mau rendimento escolar. Por exemplo, dislexia, descalculia, que apesar de serem termos já em desuso, a gente vai trabalhar esse assunto durante a aula, a gente não usa mais esses termos, dislexia e descalculia. A gente usa um termo mais específico hoje chamado perturbação da aprendizagem, né? É isso segundo o DSM-5, né, que é a quinta edição do manual diagnóstico que nós utilizamos. Mas vamos por partes. Então, primeiro a gente vai ter um raciocínio clínico. Então, como que a gente vai raciocinar frente a uma criança, sendo que a principal queixa, ou uma das queixas seja ir mal na escola, né? E aí depois, num segundo momento, a gente vai fechar o diagnóstico, né? Então, apesar da brincadeira aí da tela inicial, então, onde nós temos um deficiente auditivo, nós temos um deficiente visual, né? A gente, isso já, apesar da brincadeira, da ilustração, isso já é importante dois fatos. Para eu poder assegurar que a criança está indo bem na escola, ou que pelo menos não seja contribuinte esses déficits de acuidade, é importante com que toda criança ela tenha uma análise, uma avaliação da sua capacidade auditiva e visual. Então, se você tiver lá em Tiririca da Serra e você não está afim muito de aprofundar o porquê que a criança está indo mal na escola, mas, no mínimo, uma avaliação oftalmológica ou audiológica é interessante com que essa criança tenha. Ah, mas eu não tenho oftalmo aqui, eu não tenho otorrino na cidade que eu estou. Você pode lançar mão de exames complementares, por exemplo, solicitar uma audiometria, por exemplo, para ver se a criança está escutando bem, né? A oftalmo você pode usar até mesmo tabela de Snellen, aquela tabela mais simples que nós temos para analisar a acuidade visual. Enfim, temos bastante coisas que pode nos ajudar nessa análise. Bom, então aqui é algo que é um princípio básico que eu queria já passar para vocês. A criança está indo mal na escola? Enxerga bem? Escuta bem? Isso é algo que tem que ser de bate-pronto para nós, tá? Agora aqui a gente vai entrar num universo que eu queria explicar para vocês. Nós vamos ver duas situações que elas são complementares no raciocínio, porém elas são distintas. Uma é aquele paciente que tem um transtorno do aprendizado e outra é aquele paciente que tem dificuldade do aprendizado. Então, dificuldade do aprendizado todos nós teremos em alguma situação. Por exemplo, eu tenho dificuldade no aprendizado da nefrologia. Nefro, para mim, é algo que eu fujo dela, né? Então, eu tenho dificuldade no aprendizado da nefro. Mas eu não tenho transtorno do aprendizado da nefrologia. Mas qual que é a diferença da dificuldade para o transtorno? O transtorno significa alto prejuízo, atrapalhando pra caramba, algo intenso, demasiado, né? Então, esta é a diferença do termo transtorno para o termo dificuldade. Dificuldade todos nós temos em alguma coisa.
Mas isso é uma situação que não retrata necessariamente algo patológico, algo mórbido, né? Diferente do quadro de transtorno. O quadro transtorno do aprendizado, aí já é uma situação mais intensa, de grande monta, está atrapalhando grandiosamente. Lembrando de uma comparação bem simplista e didática, é igual eu falar que a pessoa não é organizada, ela está tão exagerada na sua organização que ela tem um transtorno obsessivo compulsivo, então ela tem um toque, né? Então, qual que é a diferença da pessoa extremamente organizada para a pessoa com um toque? Na realidade, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é o prejuízo, é o alto prejuízo que está levando a dificuldade escolar que está levando ao prejuízo. Então, o transtorno do aprendizado é isso. Lembrem que esse termo transtorno significa alto prejuízo, tá? Bom, então, no exemplo que eu dei para vocês, vocês estão à frente de uma família onde estão levando uma criança, sendo que a principal queixa, ou uma das queixas, é dificuldade escolar, né? Então, essa criança está indo mal na escola. Aí eu pergunto assim para vocês, ir mal na escola é comum? Aí foi aquilo que eu falei para vocês, é relativamente comum, né? 50% das crianças poderiam ir melhor na escola. Mas isso não significa que todos esses que vão mal na escola, eles têm um transtorno do aprendizado. Não é isso que eu estou dizendo. 10% que tem o transtorno do aprendizado. Mas a gente não está nessa questão diagnóstica ainda. Por enquanto, nós estamos ainda na questão de raciocínio. Então, você está olhando para a criança. Essa criança, ela tem uma queixa trazida pela família de que ele está indo mal na escola. Bom, inicialmente, você vai fazer uma divisão do raciocínio, tentando buscar na sua anamnese, na sua conversa com os pais, se a origem dessa dificuldade escolar ela tem a ver com fatores extrínsecos ao cérebro, relacionado a fatores intrínsecos ao cérebro, ou os dois. Então, será que essa criança não tem nada ambiental que possa explicar melhor essa dificuldade escolar? Ou não? Será que essa criança tem alguma questão intrínseca ao cérebro dela que faz com que, não só o cérebro, alguma questão do próprio organismo dela, que faz ela ir mal na escola? Ou é os dois? Então, aqui agora a gente começa a entrar numa situação de raciocínio clínico, onde eu vou conversar com a família, tentando identificar durante a minha anamnese fatores extrínsecos inicialmente. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de fatores extrínsecos que levariam ao mau rendimento escolar. Por exemplo, essa criança estuda numa escola onde a hotelaria da escola não é boa. Então, não tem condições estruturais, condições de alvenaria, não tem condições físicas para receber aquela criança. Então, é uma escola desprovida de uma situação arquitetônica adequada para a criança estudar. Isso vai levar a criança a ir mal? Sim, é um importante contribuinte, né? Então, durante a anamnese, a gente vai ter que tentar descobrir se há essas questões. Outra situação, será que não é um professor totalmente desestimulado? Às vezes o professor está com um distúrbio do humor grave, o professor está depressivo e ele não tem mais nenhuma vontade de dar aula. Então, será que isso não é um contribuinte para a criança ir mal na escola? Sim, aí a gente tem que individualizar cada caso. E isso tudo é na anamnese, na conversa, né? Será que isso não tem a ver por desestrutura familiar? Às vezes aqui eu coloquei um exemplo de pais separados, mas a desestrutura familiar, ela pode ser representada por várias situações. Por exemplo, os pais separados, mas pode ser às vezes um pai que é alcoólatra, ou uma violência doméstica que a criança visualiza diariamente a mãe apanhar do pai, e assim por diante. Então, a desestrutura familiar pode sim ser um importante contribuinte para o mau rendimento escolar. Outra situação, será que não é porque é um adolescente ou uma adolescente que começou a namorar e agora só fica lá pensando no namorado e não tem mais hábito de estudar, não tem mais dedicação? Sim, são fatores extrínsecos. Como que eu vou descobrir isso? Conversando, não tem outra situação. Então, a anamnese serve para isso nesses momentos. Então, do mesmo jeito que o namorado e a namorada pode vir atrapalhar, a intensidade do celular, a exposição às telas, né, fica no WhatsApp o tempo inteiro, fica nas redes sociais o tempo inteiro, e isso deixa de estudar, também pode ser contribuinte, são fatores extrínsecos. Ou não, às vezes é só uma criança preguiçosa. Então, a gente começa a estudar transtornos do aprendizado, pessoal,
Lá no Aprender, inclusive, eu deixei para vocês alguns apoios de estudo e eu deixei até um livro lá, né, que são os transtornos da aprendizagem. Quando você estuda os transtornos da aprendizagem, você sempre começa a querer achar uma explicação para tudo. Então, a criança está indo mal na escola, tem que ter um motivo. Às vezes não tem motivo, tá? Às vezes simplesmente a criança é preguiçosa. Tá? Então, nem sempre terá um motivo óbvio, mesmo que a gente sempre busque esse motivo, né? Outra situação, será que não é uma pseudo-necessidade de alta resolutividade? Como assim? Às vezes é um pai ou uma mãe que sonha com que aquela criança se torne um autocientista, uma pessoa extremamente provida de bens de conhecimento, de bens científicos, uma pessoa extremamente diferenciada. Os pais sonham com isso, aí colocam na escola mais difícil da cidade e aquela criança não consegue acompanhar. Então, aquela pseudo-necessidade dos pais ou dos familiares, depositando essas necessidades falsas de resultados excelentes em escolas de alta qualidade, de alto desempenho, isso, às vezes, não dá. Tem criança que não vai, né? Não somos todos preparados para passar no ITA. Há quem passe no ITA, mas há quem não passe. Né? Então, são situações que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Outra situação, será que aquele paciente está inserido numa metodologia de ensino adequado? Vamos puxar para a nossa realidade para ficar didático. Vocês, ao decorrer da faculdade, tiveram contato com o sistema PBL, né? Então, não de maneira tão intensa quanto os primeiros 3 anos da faculdade está tendo, mas vocês tiveram muitas problemáticas. Então, entre as semanas integradoras que vocês tiveram, aquilo era baseado em caso clínico, em discussão de caso clínico, que é o PBL. Todos vocês se adaptam bem ao PBL? Não. A maioria, sim, se adapta bem, mas um ou outro tem mais dificuldade, parece que não aprende quando a gente expõe para vocês essa situação metodológica. Então, não são todos os métodos que serão bons para todos. Né? Inclusive, não há um método que é de excelência para 100%. Sempre existirá aqueles que terão mais dificuldade em determinado método e menos em outro. Então, vamos fazer um exemplo agora do ponto de vista criança. Tem muita escola agora que utiliza o método bilíngue, né? Então, desde criança, a criança já vai aprendendo a língua inglesa, na maioria das vezes, junto com o português e tal. Será que a metodologia bilíngue, já desde o início, isso vai contentar a todas as crianças? Isso será de alta satisfação para todas as crianças? Não, haverá aquelas que não vão se adaptar. Então, metodologias existem várias e não são 100%. Né? Sempre vai existir aquele que vai se dar melhor numa metodologia X do que na Y, e assim por diante. Então, observe que aqui são alguns exemplos que eu passo para vocês em relação, durante a nossa anamnese, na nossa conversa com os pais, a gente tentar identificar se há alguma questão de fator extrínseco. Isso daqui são alguns exemplos, mas podem ter mais. Né? Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de fatores intrínsecos, né? Então, de fatores de condições inatas à criança. Então, a criança tem uma condição inata do cérebro dela a funcionar daquela maneira, do cérebro e ou do organismo, fazendo com que aquela criança não consiga aprender. Vou dar um exemplo para vocês bem metabólico e bem clichê. A criança tem um hipotireoidismo. Então, a criança está com ganho de peso, ela está com uma sonolência diurna em excesso, ela está, com uma questão de prostração. Você colhe um TSH e um T4 livre dela e você vê um TSH estouradaço. Então, essa criança tem um hipotireoidismo, você vai ter que entrar com levotiroxina para ela. Bom, isso é uma condição metabólica, né? É que aqui eu dou os exemplos didaticamente vinculados diretamente ao cérebro, mas às vezes você pode ter em qualquer outra condição metabólica ou condição ao organismo mesmo, uma questão orgânica. Né? Então, aqui vamos dar alguns exemplos para vocês de questões orgânicas que possam levar a uma dificuldade escolar. 2 eu já citei para vocês. Essa criança escuta bem, enxerga bem? Então, isso é mandatório. Né? Então, você não vai... Você está lá em Tiririca da Serra, você quer encaminhar para uma criança para um neuropediatra que ela está indo mal na escola, não dá para admitir esse encaminhamento antes de você se assegurar que essa criança escuta bem e enxerga bem. Então, antes de ir para o neuropediatra para avaliar se ele é disléxico ou não,
talvez é mais interessante você encaminhar para o oftalmo para ver se ele enxerga bem, ou fazer uma audiometria para ver se essa criança escuta bem, né? Então, esses são princípios básicos para a gente avaliar a questão do aprendizado. Não só do aprendizado, do ponto de vista de discussão agora clínica que a gente está fazendo, até mesmo para a questão diagnóstica. Na hora que eu for falar do diagnóstico, vocês vão ver lá que um dos critérios é você não explicar que aquelas dificuldades escolares são melhores explicadas por uma deficiência auditiva ou visual. Isso vai estar lá nos critérios do DSM-5. Ou não, será que essa criança não tem uma epilepsia generalizada do tipo ausência, onde de repente ela para, fixa o olhar, fica olhando para o nada, e aí ela volta a conversar como se nada tivesse acontecido? Lembra da epilepsia do tipo ausência, que eu falo para vocês lá na pediatria? A criança que tem epilepsia do tipo ausência comumente vai mal na escola. Por quê? Tem 50, 60 vezes durante o dia pausas comportamentais, onde ela sai fora do ar e volta. Isso repercute com certeza no aprendizado. Será que essa criança não tem um transtorno ansioso? Será que essa criança não tem um contexto de ansiedade exagerada? Lembro vocês que criança por si só é ansiosa, tá? Então, mas será que essa criança não tem uma ansiedade em demasia a ponto de ter um transtorno ansioso, levando a dificuldades escolares? Principalmente naquelas questões onde a família fala que a criança tem uma boa capacidade, ela é inteligente, ela sai de casa sabendo tudo, mas chega na hora da prova, dá uma baita de uma diarreia e ela não consegue nem fazer a prova, ou ela chora demais na hora da prova e não consegue fazer. Então, isso são situações que permeiam questões psíquicas emocionais. Será que não é um quadro, um distúrbio do humor? Né? Então, às vezes, é um distúrbio da regulação do humor, isso muito comum nos adolescentes, tá, pessoal? Criança também pode ter depressão, mas é mais comum no adolescente do que na criança. Lembro vocês que a principal diferença dos quadros de desregulação do humor, entendam, dos quadros depressivos da infância perante ao adulto, é que não fiquem esperando que uma criança barra adolescente sempre tenha adinamia, choro fácil, sabe, tendência a isolamento, sabe, fica mais quieta, trancada no quarto. Apesar de parecer bem clichê essa história que eu estou falando para vocês pensarem num quadro depressivo, isto não é a principal manifestação clínica de uma desregulação do humor na infância. Então, qual é a principal sintomatologia do quadro depressivo da infância e da adolescência, principalmente? Resposta: irritabilidade. Então, o principal sintoma vinculado à desregulação do humor na adolescência, na criança e na adolescência, é irritabilidade. A criança que está depressiva, o adolescente que está depressivo, ele é uma criança irritada, sabe? Uma criança que nada o contenta. Então, nem sempre nós teremos esse quadro clichê da desregulação do humor depressivo, com choro fácil, tendência a isolamento, ideias suicidas, tá? Outra situação que ocorre muito em adolescentes é o cutting. O cutting é aqueles cortes, eles se automutilam, né, como se fosse uma autopunição, tá, por pensamentos inadequados ou por condutas que eles tenham feito. Então, fica de olho em adolescente, principalmente em adolescente que fica num baita de um calor, eles estão lá usando blusa de frio, de manga comprida. Isso aí tem que ficar de olho. Isso é um sinal indireto de que às vezes possa estar tendo automutilação. Então, no consultório, sempre que chega lá, baita de um calor, eu vejo aquele adolescente, menino ou menina, com aquela blusa de frio, pleno meio-dia, eu peço para tirar a blusa de maneira assim, bem delicada, eu vou brincando, deixa eu te examinar, tira essa blusa mais grossa, por favor, né? Eu vou examinando o paciente e eu vou analisando, muitas vezes para esconder essas automutilações, esses cortes que eles fazem, geralmente no antebraço, como uma automutilação. Outra situação, será que esse paciente dorme bem? Que horas que ele vai dormir, mãe? Que horas que ele acorda? Ele não gosta de dormir cedo, ele fica jogando videogame até as 3 da manhã. Aí ele acorda às 6 para ir para a aula. Esse moleque vai bem na prova? Vai bem na escola? Não, né? Tem um baita de um distúrbio do sono, por obsessão a games. Né? Então, a gente tem que... Tudo isso, como que eu vou descobrir isso? Na anamnese, conversando. Será que esse paciente não tem uma condição genética que está levando a essa situação clínica de mau rendimento? Então, doenças genéticas levam a essa situação. Eu sempre lembro de um exemplo que eu tive na vida, que eu peguei um paciente, ele ia super bem na escola, aos 8 anos de idade ele começou a ir mal. Então, olha só a história, ele sempre foi bem na escola, e aos 8 anos a professora começou a ter queixa, falando que ele começou a ter dificuldade.
Foi a primeira manifestação clínica dele, depois começou a ter outras manifestações motoras, epiléticas, etc. Mas a doença dele é adrenoleucodistrofia ligada ao X. Inclusive, essa criança que eu estou pensando aqui de exemplo para vocês, ela já veio a falecer, já morreu há alguns anos. Ela tinha uma doença chamada adrenoleucodistrofia ligada ao X, que é o óleo de Lorenzo. Talvez vocês já tenham visto esse filme, é um filme antigo da Susan Sarandon, que é sobre uma doença rara, onde os pais buscam um tratamento para a criança. Quem não assistiu, minha sugestão, é um filme antigo, mas é bom, chama Óleo de Lorenzo. Mas por que eu estou falando dele? A primeira manifestação clínica dessa doença genética, né, chamada adrenoleucodistrofia ligada ao X, foi mau rendimento escolar. Então, ficar de olho nesses casos, principalmente que não tinha dificuldade e começa a ter. Às vezes pode ser alguma doença degenerativa. E aqui eu vou dar alguns outros exemplos para vocês, ainda intrínsecos, ainda neurobiológicos. Tá? Por exemplo, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vocês já estão super craques em diagnóstico de TDAH, porque a gente já trabalhou na pediatria, mas eu vou sucintamente falar para vocês daqui a pouquinho sobre o TDAH de novo, bem rapidamente, já que vocês já sabem. Mas será que esse paciente não tem uma deficiência intelectual? Na deficiência intelectual é comum. Vocês têm ideia qual que é o percentual de pessoas deficientes intelectualmente na sociedade? Cada um pensa aí o que quiser. 1,5%. Vou repetir. 1,5% da população tem deficiência intelectual. Isso mesmo, 1,5%. Isso é muita gente. Tá? É o mesmo percentual de epilético. A gente não dá aula para vocês na faculdade de epilepsia? Tão comum é a epilepsia, é a deficiência intelectual, 1,5%. Então, e a deficiência intelectual vai fazer o quê? Dificuldade escolar. Como é que faz diagnóstico de deficiência intelectual? Eu preciso da ajuda da psicóloga para ela fazer testes neuropsicológicos. Vários testes tem na prática clínica, mas o que se destaca é um chamado WISC, W-I-S-C. Eu vou falar dele um pouquinho, de maneira sucinta, mais para frente. Tá? Outra situação. Pacientes, às vezes, têm dispraxias da fala. Ele tem dificuldades no desenvolvimento da fala. Né? Lembro vocês que as crianças elas começam a falar a partir dos 9 meses, teoricamente. Né? Com 9, 10 meses, começa mamã, papá. Um ano e meio tem falando ao redor de 10 palavras. E ao redor dos 2 anos e meio, 150 palavras. Isso, pelo menos, no desenvolvimento neurotípico. Muitos pacientes têm isso de maneira deficitária. E aí esse déficit qualitativo no desenvolvimento da fala faz com que eles demorem mais para aprender na escola também. Então, o resumo é, quem demora mais para falar bem, também demora mais para aprender a ler e escrever. Tanto que quem é disléxico, que é a dificuldade específica da leitura e da escrita, principalmente da leitura, ele geralmente tem um antecedente pessoal de ter demorado para falar. Outra situação, descalculia e dislexia. Esses dois termos eu vou utilizar com vocês várias vezes durante a aula, mas é mais por uma questão didática, tá, pessoal? Porque ambos esses termos, tanto a dislexia quanto a descalculia, ambos estão já em desuso. Ambos, segundo o DSM-5, não é para a gente ficar utilizando mais eles, tá? Seria igual a gente utilizar termos tipo omoplata, sabe? Perônio, sabe? São termos que não é errado você falar, mas você escuta e fala, esse cara é velho, tá? Então, dislexia e descalculia é mais ou menos esse mesmo raciocínio, tá certo? O termo dislexia e o termo descalculia, eles estão entregues num grupo chamado transtornos do aprendizado, que são 10% das crianças. 10% das crianças irão apresentar os transtornos do aprendizado. Transtorno, autoprejuízo, um autoprejuízo secundário a uma dificuldade no aprendizado. Muito bem. A gente não usa mais esse termo, e o termo que eu quero que vocês lembrem é perturbação da aprendizagem específica, tá bom? Lembro que a aula está sendo gravada, vocês vão poder depois rever todos esses termos que eu estou falando, mas eu volto a falar eles mais para frente. Então, o que eu queria falar para vocês até aqui era sobre isso. Durante a anamnese, durante a sua entrevista, a sua estrutura racional, do ponto de vista clínico, será nessa busca, inicialmente, dessa busca de fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, será que essa criança está indo mal na escola por questões propriamente do cérebro, ou são questões ambientais? Ou será que são os dois? Porque pode ser os dois também, beleza? Bom, isso daqui é uma sistematização da nossa abordagem para os pacientes que estão indo mal na escola. Então, o primeiro vai ser a anamnese. Então, o que é a anamnese? Bate-papo, né? Então, entre aspas, bater o papo.
Você vai conversar com a família, você vai buscar substrato ali clínico para você pensar em fatores extrínsecos, fatores intrínsecos. Bom, no segundo momento, você vai examinar essa criança. Ah, eu preciso examinar? Pô, a única queixa é que está indo mal na escola, eu preciso examinar, eu preciso tirar a roupinha da criança lá, examinar, tal. Sim, precisa. Ah, mas é lógico que na grande, esmagadora maioria, o exame físico vai ser completamente normal. Sim, concordo com isso. Na grande maioria das vezes, o exame físico é normal. Porém, às vezes, algumas pistas no exame físico podem te mensurar a possibilidade de estar frente a um quadro neurobiológico. Por exemplo, você vai examinar a criança e ela é cheia de manchas café com leite. Essas manchas café com leite podem representar uma doença neurocutânea chamada neurofibromatose. A neurofibromatose comumente está associada a TDAH ou então a um intelecto limítrofe, tá? E muitas vezes também associada até à dislexia. Então, a neurofibromatose, que você teve a pista desse diagnóstico ao examinar o teu paciente, associado a manchas café com leite disseminadas por todo o corpo, essas manchas café com leite são manchas acastanhadas, por isso que falam manchas café com leite. Isso você teve através do exame físico. Outras situações, paciente que tem alterações estruturais quanto à estatura, eles são muito grandes ou eles são muito baixos. Por exemplo, um Klinefelter, muitas vezes ele é grandão, um Turner é baixinho, uma síndrome alcoólica fetal, ele é baixinho. Ou então ao tamanho da cabeça, pacientes microcefálicos, às vezes está associado a infecções congênitas, por exemplo, a toxoplasmose, citomegalovírus durante a gestação, ou macrocefálicos, são os cabeçudos. Por exemplo, existe uma associação de macrocefalia com transtorno do espectro autista. Tá? Não necessariamente todos os autistas serão macrocefálicos, e nem todo macrocefálico é autista, mas existe essa correlação. Então, observe que tudo isso é através do exame físico. Então, o exame físico é importante. Bom, depois do momento que você conversou com a família, depois que você examinou essa criança, o próximo passo vai ser uma avaliação sumária das habilidades acadêmicas. O que é isso? É você não ser refém do que passam para vocês. Então, a família vai trazer e falar assim, meu filho, eu não sei o que ele faz na escola, porque ele é muito lento na escola, ele não sabe nem ler e escrever. Você vai acreditar fielmente nisso? Tudo bem que nós somos reféns disso, mas você tem que pôr à prova. Você não sabe ler? Ô Zezinho, vem cá, senta aqui contigo. Lê para mim esse texto aqui. Ó. Escreve o teu nome inteiro para mim. Faz um ditado para o moleque. Então, aí você vai ver, muitas vezes, a família acha que o moleque está indo mal, mas na hora que você vai analisar, ele até que não vai tão mal assim quanto a família acha. Aí aqui eu deixei para vocês algo bem sucinto, para vocês o que esperar frente a cada idade, quanto a essa capacidade acadêmica. Por exemplo, entre 4 a 5 anos, você já pode exigir, por exemplo, jogos de rima, identificar as letras isoladamente, já ter senso numérico do que está na frente, o que está atrás, o que é maior, o que é menor, o que é mais, o que é menos, as contagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim por diante. De 6 a 7 anos, você já começa a aumentar a complexidade, você já pode começar a tirar pedaços das palavras e pedir para o paciente tentar ler. Ele já vai ler palavras de 3, 4 letras, né? Então ele já faz frases um pouco mais complexas, consegue fazer soma simples. Com 8 a 9 anos, aí que é o que o paciente está no terceiro ano da escola, o terceiro ano hoje era a segunda série antigamente, é onde a gente acredita que o paciente tem que estar já no finalmente da alfabetização. A criança tem que ser alfabetizada até os 8 anos de idade, tá? Então até o terceiro ano. Ah, mas tem gente que é alfabetizada antes. Ah, sim, igual tem gente que anda com 9 meses. Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com 1 ano e meio. Uma não é melhor do que a outra. Uma é precoce e a outra é tardia, mas ambas estão normais. Para aprender a ler e escrever é a mesma coisa. Haverá aquele que aprenderá a ler e escrever apenas aos 8 anos e aquele que aprendeu a ler e escrever aos 5. Ambos estão normais, só que um é precoce e o outro é tardio. Tá? É que a maioria são os medianos. A maioria aprende a ler e escrever entre 6 e 7 anos de idade. Tá? Depois dos 9, aí já era. Depois dos 9 é tudo, tem que saber tudo, tem que dominar tudo. Tá? Então, de maneira bem holística, é isso que você tem que esperar das criançadas. Tá? Bom, depois que você conversou, depois que você examinou, depois que você teve essa sua percepção subjetiva e mais individualizada da habilidade acadêmica do teu paciente, você vai levantar suas hipóteses diagnósticas. Só que, às vezes, ao levantar suas hipóteses diagnósticas,
eu acho que isso é um TDAH, eu acho que isso é uma dislexia, eu acho que isso é uma deficiência intelectual, eu acho que isso, na realidade, é um hipotireoidismo, igual eu falei para vocês, eu acho que não, isso é uma epilepsia do tipo ausência. Talvez, com as suas hipóteses diagnósticas iniciais, você vá ter necessidade de exames complementares, de avaliações complementares ou de outras ferramentas de triagem. Por exemplo, exames complementares. Eu vou pedir um eletroencefalograma, porque eu acho que isso é uma epilepsia do tipo ausência. Não, eu vou pedir uma ressonância desse paciente, porque eu acho que é uma doença degenerativa. Eu vou pedir para esse paciente um cariótipo, porque eu acho que ele tem muitos dismorfismos e isso deve ser alguma síndrome genética. Ou não, vou pedir um TSH e um T4, porque eu acho que é um hipotireoidismo. Não, eu vou pedir um perfil de ferro, um hemograma, porque eu acho que esse paciente está anêmico, por isso que ele está desanimado desse tanto e não estuda. Tudo por causa do seu exame físico, da sua anamnese. Avaliações complementares. Vou pedir uma audiometria para ver se ele escuta bem, vou pedir uma avaliação do oftalmo, vou pedir uma avaliação da fono, né? Vou pedir uma avaliação da psicóloga para ver se ele tem um QI bom, porque eu acho que ele tem uma deficiência intelectual, porque a mãe não tem uma boa capacidade intelectual, nem o pai, né? Então, vou pedir a avaliação da neuropsicóloga. São todas situações complementares. Ferramentas de triagem. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês de ferramenta de triagem. Vocês lembram do SNAP-4 ou SNAP-4 lá do TDAH? Onde era aquele checklist com as perguntas, onde se tivesse mais do que 6 itens assinalados no bastante ou no demais, eu ia falar que aquele paciente tinha sintomas possivelmente vinculados a um TDAH e etc. Aquilo é uma ferramenta de triagem. Existem várias ferramentas de triagem. Bom, depois de lançado mão, se necessário, desses eventos extras aqui, aí você vai para a sua hipótese diagnóstica final, para com que secundariamente você trate. Quando eu digo tratamento, pessoal, cuidado. Nós achamos que tratamento se resume a remédio. Sim, medicamento é uma das possibilidades. Porém, você às vezes fecha um diagnóstico e simplesmente encaminha para fono, encaminha para psicóloga, ou só orienta os pais quanto ao diagnóstico. Então, tudo isso é tratamento. Então, não fiquem achando que, quando eu falo tratamento, obrigatoriamente medicamento. Pode até ser, por exemplo, num TDAH, uma das opções é a gente medicá-los, né? Lembrem disso. Depois que você lança a mão de tratar ou não o paciente, medicamentosamente ou não, você tem que sempre buscar contribuir isso em vários ambientes, e não só ali dentro do seu consultório. Então, você vai ter que enviar uma carta para a escola falando da sua hipótese, vai ter que orientar os pais para como trabalhar com ele no domicílio, em casa, vai ter que pedir para a psicóloga orientar esses pais, essa família, quanto às questões emocionais. Se tiver uma condição orgânica, por exemplo, um hipotireoidismo, uma anemia, você vai ter que tratar, né? Se tiver algum tipo de transtorno do aprendizado, por exemplo, uma dislexia, uma descalculia, aí às vezes você vai precisar encaminhar esses pacientes para condições mais específicas, por exemplo, encaminhar para uma psicomotricista, encaminhar, por exemplo, para uma psicopedagoga para poder trabalhar com aquela criança. Aí já são coisas um pouco mais específicas. Mas essa sistematização que eu queria que vocês tivessem na cabeça, mesmo que de maneira holística, tá bom? Bom, a primeira parte da aula era isso que eu queria trabalhar com vocês, é mais essa situação sistemática do raciocínio clínico. Bom, agora eu queria discutir com vocês duas situações. Uma é super tranquilo para vocês, que é o TDAH. Tá? O TDAH não tem segredo, a gente já discutiu isso em vários outros momentos, principalmente na pediatria. E agora, depois do TDAH, eu queria, aí sim, trabalhar com vocês com algo relativamente novo, mas super simples da gente trabalhar, que é o transtorno do aprendizado, ou melhor dizendo, a perturbação da aprendizagem específica. Esse é o termo utilizado pelo DSM-5. Mas antes da gente entrar nos transtornos do aprendizado, vamos relembrar algumas situações do TDAH. Lembrar que TDAH não é uma condição inventada, já é uma condição descrita na literatura médica desde 1902 por George Steele no Lancet, mas já tem descrições não médicas até mesmo antes desse período. Mas, por exemplo, a gente está falando de pelo menos 120 anos aí, praticamente, de TDAH no mundo científico. É que já antes tinham outros nomes, já passou por lesão cerebral mínima, depois disfunção cerebral mínima, até a ponto de chegar hoje no TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Só relembrando vocês, que vocês já sabem, o TDAH tem 3 grandes formas clínicas, é a forma combinada, onde o paciente é desatento e agitado. Existe a forma predominantemente desatento, onde o paciente só é desatento, mas não é agitado.
e a forma predominantemente hiperativa, onde o paciente tem a agitação, tem a hiperatividade. Lembrar que hiperatividade e agitação são codinomes, mas nesse último exemplo que eu falei, de forma clínica, não há o predomínio da desatenção, apenas da hiperatividade. Mas independente da forma clínica que eu estou falando, se é só desatento, se é só hiperativo, ou os dois juntos, independente disso, quando eu falo em TDAH, eu estou falando em transtorno, não estou falando em alto prejuízo. Não é simplesmente a criança ter a desatenção, ter a hiperatividade. Isso tem que estar levando a importantes prejuízos. É fundamental esse raciocínio clínico de alto prejuízo. Porque senão, imagina que se toda criança agitada fosse um TDAH, pô, eu ia colocar Ritalina na caixa d'água realmente da escola, né? Porque criança é agitada. Na realidade, a criança não é agitada. A criança tem a pilha nova e é nós que temos a pilha já velha. Lembrar da prevalência do TDAH, que é 5% das crianças em idade escolar. Tá? No adulto, isso cai para 2,5% a 3%. Então, na vida adulta é 3% de TDAH e na infância 2,5% é 5%. Né? 2,5% a 3% é no adulto, 5% nas crianças em idade escolar. Então, o que acontece com metade? Né? 5% das crianças têm e só 2,5% no adulto. Porque para você ter um TDAH no adulto, você foi um TDAH na infância. Então, todo adulto com TDAH já tinha o TDAH desde a infância. Mas nem toda criança com TDAH será um adulto com TDAH. Porque muitas vezes, pela maturidade do lobo pré-frontal, do córtex pré-frontal, por questão de melhora do sistema dopaminérgico, os sintomas de agitação, inquietude, impulsividade que permeiam o TDAH melhoram a ponto de não atrapalhar mais. E isso deixa de ser característico de um TDAH. Então, o que caracteriza um TDAH, lembrem, é o alto prejuízo do sintoma, e não simplesmente ter o sintoma. Como que é o diagnóstico do TDAH? O diagnóstico é eminentemente clínico, né? Então, você não precisa fazer um eletroencefalo para fazer esse diagnóstico. Você não precisa de um Doppler transcraniano, você não precisa de uma ressonância. Tá? O diagnóstico é eminentemente clínico. E para você fazer o diagnóstico, você precisa preencher todos os 5 critérios. Vocês já sabem desses critérios, então eu vou passar relativamente rápido com vocês. Quais são os 5 critérios do TDAH para fechar o diagnóstico? Critério A, ter o sintoma. Critério B, esse sintoma tem que estar presente antes dos 12 anos de idade e de maneira persistente por pelo menos 6 meses. Critério C, terceiro critério, você tem que ter esses sintomas em pelo menos 2 ambientes. Partimos do pressuposto de que criança que tem TDAH, ele tem TDAH em todos os ambientes. Quem tem TDAH em casa, na escola, no clube, na igreja, na casa da avó, do vô, da tia, do tio. Em todos os lugares ele tem o TDAH. E não apenas na casa da tia X e não no restante. Tá? Quarto critério, você tem que ter problemas evidentes devido aos sintomas. Esses prejuízos que iriam caracterizar o transtorno, isso pode ser acadêmico, um prejuízo acadêmico, escolar, pode ser um prejuízo social, a família deixa de sair com a criança pelo comportamento, ou familiar, então a família briga o tempo inteiro, de tanto porque a criança dá trabalho. Enfim, você tem que identificar problemas. Essa identificação de problemas ele é relativamente subjetiva, eu entendo. Não existe um marcador biológico para você falar tem problemas ou não. Então, é através da conversa mesmo, da análise crítica de cada caso. E o último critério é não ter nenhuma doença que explique melhor aquele sintoma. Por exemplo, pacientes com deficiência mental, entendam, com deficiência intelectual, eles têm sintomas que mimetizam um TDAH, mas na realidade a deficiência intelectual deles explica melhor aquela situação. Tá? Então aqui é para relembrar, porque a gente já tinha trabalhado isso com vocês, os critérios do TDAH são ter sintoma, esse sintoma presente antes dos 12 anos por mais de 6 meses, em pelo menos 2 ambientes, levando a problemas evidentes e não pode ter nenhuma outra doença que explique melhor isso. Lembro vocês que existe um rodapé lá no DSM-5 que fala que o transtorno do espectro autista pode sim ter uma comorbidade de TDAH junto. Tá? E não necessariamente está sendo mais bem explicado pelo autismo. Tá? Bom, isso aqui tem que estar na cabeça, tá? Sempre. Só que existe uma ferramenta de triagem. A gente conversou agora há pouco sobre a ferramenta de triagem, que para o TDAH é o SNAP-4, que é o SNAP-4. Super simples de ser analisado, vocês já estão habituados com ele, então eu vou passar rápido.
onde são 18 perguntas. As 9 primeiras perguntas, que são essas que vocês estão vendo, são sintomas de desatenção, e as 9 seguintes são de sintomas de hiperatividade. Quando você for analisar um SNAP preenchido, que vai ser preenchido pela família e pelos professores da criança, porque você precisa buscar 2 ambientes, né, pelo critério, você só vai dar valor naquilo que foi respondido no bastante e no demais. Qual o motivo disso? Porque se eu estou pensando num prejuízo, num transtorno, quem tem um transtorno, quem tem um prejuízo dos sintomas, isso vai ser assinalado pelo menos como bastante ou demais. E a nota de corte é maior ou igual a 6 itens assinalados no bastante ou no demais. Tá? Então, você não faz o diagnóstico através dessa ferramenta de triagem. O diagnóstico é através dos critérios diagnósticos do DSM-5. Porém, essa é uma ferramenta de triagem que pode te ajudar a identificar sintomas. Nota de corte é maior ou igual a 6 itens assinalados no bastante ou no demais. Aí você está autorizado a pensar que esse paciente tenha sintomas de desatenção em demasia. O mesmo raciocínio você vai fazer nos 9 itens seguintes que permeiam a hiperatividade. Então, se tiver mais do que 6 itens, maior ou igual a 6 itens assinalados no bastante ou no demais, você está autorizado a pensar em intensidade, em demasia dos sintomas de hiperatividade. Bom, isso é uma ferramenta de triagem que vem para nos ajudar muito para o diagnóstico, mas ele não faz o diagnóstico, ele só contribui no diagnóstico. Lembro vocês que o diagnóstico é através dos critérios diagnósticos do DSM-5 frente ao TDAH. Uma vez autorizado o diagnóstico, você está, consequentemente, autorizado ao tratamento. O tratamento não necessariamente é medicamentoso, você pode, às vezes, só encaminhar para psicologia, para fazer terapia cognitivo-comportamental, você pode só orientar os pais, ou você pode medicar, né, em associação a essas outras alternativas terapêuticas, ou não, ou até mesmo isoladamente. Bom, se o caso optar em tratar, lembro vocês que a primeira indicação, a primeira classe de medicamento autorizado para o tratamento do TDAH são os psicoestimulantes. No Brasil, nós só temos apenas 2, que é a lisdexanfetamina e o metilfenidato. Né? A lisdexanfetamina é o Venvance e o metilfenidato é a Ritalina, Ritalina LA ou Concerta. Tá? Essa é a primeira classe, então eu tenho que lembrar disso. Qual é a principal classe de tratamento medicamentoso para o TDAH? É a classe de psicoestimulante. No Brasil só temos 2, lisdexanfetamina e metilfenidato. Em criança e adolescente, o NICE, que é um guideline de tratamento de TDAH, ele sugere que o metilfenidato deva ser a primeira opção. Já no adulto, tanto faz você começar com lisdexanfetamina, que é o Venvance, ou metilfenidato, que é a Ritalina. Tá? Existem outras opções que a gente já trabalhou com vocês na pediatria, que é a atomoxetina, mas não temos no Brasil, um antidepressivo. Temos outros antidepressivos, esses sim tendo no Brasil, que é imipramina, nortriptilina e ibupropiona. E ainda correndo por fora, nós temos a opção da clonidina, que é um alfa-agonista, ou então a modafinila, que é uma alternativa medicamentosa para um distúrbio do sono chamado narcolepsia, que melhora a nossa capacidade de atenção de maneira secundária. Mas o que eu quero que vocês lembrem é que a principal indicação farmacológica para o TDAH são os psicoestimulantes. No Brasil, nós só temos lisdexanfetamina e metilfenidato. Beleza? Agora, a gente vai entrar num campo que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque é algo relativamente mais novo para vocês, tá? Que são os transtornos do aprendizado. Pessoal, o transtorno do aprendizado é 10% das crianças. Então, 10% das crianças, olha que nicho de mercado gigante, nicho de mercado entre aspas, mercado, né? Você vai ter um nicho de paciente que você facilmente vai conseguir fechar um diagnóstico. Só que por ele não ser tão trabalhado academicamente, a gente acaba não falando dele. Então, por exemplo, eu me formei sem nunca ter tido uma aula sobre como fazer diagnóstico de dislexia. Nunca tive. Né? Sou formado aqui na 14ª e nunca tive essa aula. É que a gente enxerga como um nicho de paciente esses transtornos do aprendizado para o médico de uns 15 anos para cá, mais ou menos. Antes a gente achava que a criança ia mal na escola, isso era problema da escola e não nosso. Né?
Bom, mas isso não é a verdade. Bom, aqui é só uma questão de ilustração. Olha como que o nosso cérebro é realmente fantástico, né? Então, de acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra esteja no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema, isso porque nós não lemos cada letra isoladamente, mas a palavra como um todo. Então, olha só que bacana isso, né? Então, imagine a complexidade que é no nosso cérebro para a gente poder ler isso daqui e entender o que está lendo ainda, mudando até mesmo a sonoridade, fazendo uma prosódia diferente. Isso é muito bacana, mas isso denota uma complexidade e que talvez alguns pacientes, e aí sim entrariam os dislexos, eles não conseguiriam talvez essa complexidade. Ou se conseguir, irão demorar mais para conseguir. Ok? Agora vamos só organizar, pessoal, essa confusão de nomes que vocês já tiveram até aqui. Quando eu falar em transtorno do aprendizado, isso significa que é um termo genérico, generalizado, onde eu estou dizendo que esse paciente tem uma dificuldade escolar importante, mas é uma dificuldade tão grande que está levando a um prejuízo. Então, isso significa transtorno do aprendizado. Agora, o termo que eu quero que vocês não esqueçam mais a partir de hoje, porque esse é o termo que o DSM-5 fala, e é o termo que o DSM-5 nos cobra, é o termo chamado perturbação da aprendizagem específica. Porque esse é o nome que o DSM-5 quer que a gente use. O que é a perturbação da aprendizagem específica? É igualzinho o que eu falei do transtorno do aprendizado. É aquela criança que tem uma dificuldade muito grande no aprendizado, que está levando a um prejuízo, só que ele tem especificador. Ele pode ser só de leitura, ele pode ser só de escrita, ou ele pode ser só de matemática. Ou ele pode ser ele em combinação. Leitura com matemática, escrita com matemática, leitura e escrita, que é a combinação mais comum que tem. Tá? Por isso que chama específica. Porque ele tem especificadores, que são 3. Leitura, escrita e aritmética, que é a matemática. Outro termo, distúrbio específico do aprendizado. Temos alguns livros que usam esse termo, mas ele é exatamente a mesma coisa que perturbação da aprendizagem específica. O termo dislexia e o termo descalculia são termos em desuso e estão vinculados ao DSM-4. Só que eu lembro vocês que nós utilizamos a DSM-5 na atualidade, desde final de 2013. Já a gente usa o DSM-5. A 5ª edição do Manual Diagnóstico é de final de 2013. A tradução para o Brasil vem em 2014. Então, esse termo dislexia e descalculia são alguns termos que antes a gente usava, mas hoje a gente prefere perturbação da aprendizagem. O CID-10, que também é uma denominação ultrapassada, ele não usa esses termos, e ele usa um termo chamado transtorno do desenvolvimento das habilidades escolares, tá? Que é a classe do F81 no CID. Só que o CID é ultrapassadaço, tá, pessoal? E a partir do CID-11, que talvez venha o ano que vem, a gente vai ter já esse termo vinculado à perturbação da aprendizagem específica. E, por fim, um outro nome chamado dificuldade escolar. Esse termo eu vou utilizar quando? Quando eu quiser fazer a conotação que esse paciente tem dificuldade escolar, mas sem uma origem neurobiológica. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho dificuldade escolar para estudar nefrologia, mas eu não tenho um transtorno do aprendizado da nefrologia. Tá? Eu tenho dificuldade, só preciso me dedicar um pouco mais para estudar nefro do que para estudar neuro. Ponto. Tá? O que acontece no paciente com perturbação da aprendizagem, da leitura e da escrita? Ele vai fazer trocas tanto visuais quanto fonológicas. O que é isso? Ele vai confundir letras que têm a forma parecida e ou o som parecido. Se vocês observarem a letra B, ela é um D um em cima do outro. Vocês concordam comigo? A letra B é uma letra D uma em cima da outra. Então, às vezes, essas trocas visuais ocorrem no paciente com perturbação da aprendizagem. Outra coisa, observem o som B, T, também é parecido. Então, são trocas fonológicas. Então, o paciente ele pode confundir as letras ou porque elas são visualmente parecidas ou porque elas são fonologicamente parecidas. O mais comum é o paciente ter a troca dos dois, mas há pacientes que têm apenas trocas visuais ou há pacientes que apenas há trocas fonológicas. Mas o mais comum é ter essas duas trocas. Outra situação, P com B, também é parecido o som, tá?
Olha aqui, uma troca visual, né? N e Z, até que o som não é parecido. N, Z, é diferente. Mas se você for analisar estruturalmente, morfologicamente, o N, ele é um Z deitado. Então o paciente às vezes confunde, tá certo? Então são trocas visuais. Aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de que o que o paciente com perturbação da aprendizagem específica, no caso de leitura escrita, pode fazer. Ele pode substituir palavras, ele pode inverter, ou ele pode escrever em espelho. Vou dar exemplo. O que está à direita é o que eu peço, e o que está à esquerda é o que ele fez. Eu peço para ele escrever, a roseira ficava debaixo, e ele escreve, a roseira era debaixo. Eu peço para ele escrever aeroplano, e ele escreve aeroplano. Eu peço para ele escrever os, e ele escreve so. Ele inverteu, escreveu em espelho, né? Ou então eu peço para ele escrever encontrando, e ele escreve entrando. Ou então eu peço para ele escrever aprendendo, e ele escreve aprendendendo. Esses dois últimos exemplos são referência à omissão ou adição. Então ele tira coisa que não é para tirar e ele coloca coisa que não é para colocar. Além disso, é comum o paciente com perturbação da aprendizagem ele ser disgráfico. O que é isso? Letra feia. Tá? Quem tem disgrafia, então o médico ele não tem letra feia, o médico é disgráfico. Né? É muito comum estar associado à dificuldade de escrita. Outra situação, o paciente tem uma leitura silabada, lenta e muitas vezes não compreende o que lê. E muitas vezes o paciente vai ter a frequência do erro. Você vai lá, você explica, por exemplo, você pediu para escrever encontrando, e ele escreveu entrando. Você vai lá e você explica. Ô Zezinho, ó, você escreveu errado. Eu pedi para você escrever encontrando, e você escreveu entrando, tá vendo? Ó, faltou o C, o O e o N aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá bom. Ele vai lá, apaga e escreve. Aí daqui 10 minutos você fala assim, vai, escreve para mim aí, encontrando. Ele escreve igualzinho, entrando de novo. Então, é água mole em pedra dura. Você tem que ensinar. Tá certo? Aí você vai pensar, mas qualquer criança pode fazer esses erros no início do aprendizado. Concordo plenamente. Por isso que você só está autorizado a falar que o paciente ele tem perturbação da aprendizagem, você só está autorizado a falar que o paciente tem transtorno do aprendizado, só está autorizado a falar que o paciente é disléxico ou tem descalculia, a partir do momento que ele foi alfabetizado, a partir do momento que ele foi ensinado. E quando é isso? Até o 3º ano. Então você só pode falar que o paciente tem esse diagnóstico quando ele tiver pelo menos 8 anos, tendo cursado ou cursando o 3º ano do ensino fundamental, tá certo? Então, até os 8 anos, até o 3º ano, a gente pensa que o paciente está ainda em processo de. Há aqueles que são mais rápidos e aqueles que são mais lentos, mas você só vai falar desse diagnóstico depois. Você pode até desconfiar desse diagnóstico antes, tá? Mas você só fecha ele com 8 anos, cursando ou tendo cursado o 3º ano. Olha aqui alguns exemplos, ó. O moleque já com 8 anos, cursando a 2ª série, que hoje, na atualidade, o termo é 3º ano. E você pede para ele escrever, mamãe, fui na casa do meu amigo. Olha como é que sai, ó. Mamãe, papá, fuacá, tudo junto, ó. Embaixo você pede para ele escrever, o sorveteiro está vendendo sorvete. E ele escreve, o sorvete, tá, tudo junto, não sai o resto. Então, isso é tipicamente um paciente disléxico. Tipicamente um paciente com perturbação da aprendizagem, da leitura e da escrita. Pessoal, esses dois próximos slides que eu vou mostrar para vocês, eu vou dividir com vocês algo bem pessoal. O Armeninho, meu filho, ele tem 8 anos, está no 3º ano, e esse ano eu pude fechar o diagnóstico dele, ele é disléxico. Então, o Armeninho, ele tem perturbação da aprendizagem, da leitura e da escrita. Ele vai super bem na matemática, destrói na matemática, mas na leitura e na escrita ele não é, vamos dizer assim, nenhum prodígio. Então, observa só, ele escreveu isso daqui semana passada, né? Ele queria, minha esposa estava conversando com a cunhada dela, a esposa do meu cunhado, e ele queria jogar Fortnite com o primo dele, com o meu sobrinho. E aí ele, como ela estava no telefone, a minha esposa, ele fez uma carta para ver se ela lia, para perguntar se ele podia jogar. E aí ele fez lá, ó, pergunta para a tia se eu e o Pedro pode jogar. É isso que ele queria escrever. E olha só o jeito que ele escreveu. Existe uma coerência ortográfica, né? Depois que eu te falo o que está escrito, né? Pergunta para a tia se eu e o Pedro pode jogar.
Então, é isso que é o disléxico, é isso, é puramente isso. Tá? Isso não é uma doença, tá? Apesar dela estar codificada como tal, está lá no manual diagnóstico, a dislexia é um jeito da madeira, né? Mas que isso leva a repercussão a vida toda. Mas o disléxico melhora, tá, pessoal? Então, por exemplo, o armeninho que é disléxico, ele não vai escrever assim pro resto da vida, ele vai melhorar. Talvez ele vai ter a letra feia a vida toda, mas ele vai melhorar muito os erros ortográficos e tudo. O que sobra muito do disléxico na vida adulta, pessoal, é interpretação do texto. Tá? O disléxico na vida adulta, para ele entender o que ele leu, ele tem que se dedicar um pouco mais. Então, às vezes, se algum de vocês aí está se identificando com a aula, fala assim, puta, cara, eu acho que eu sou disléxico, cara. Você vai pensar assim, pô, lá atrás eu tinha muita dificuldade, eu escrevia tudo errado, falava errado, mas depois eu fui melhorando, mas hoje talvez você me fale assim que você tem que estudar muito mais do que teu outro amigo para você conseguir o mesmo aprendizado, para conseguir um pouco melhor na prova, você entendeu? Esse daqui foi a carta do Dia das Mães do armeninho. Olha só que bacana. Bem típico de um disléxico, para vocês não esquecerem. Ele escreveu a cartinha para minha esposa. Falou assim, ó, é vencedora, carinhosa, legal, muito divertida e especial. Alegre e feliz. Mais legal do mundo. Te amo e amorosa. Engraçada, brincalhona, me ajuda em tudo e na tarefa quando eu estou com dificuldade no exercício. É o jeito que ele escreveu o exercício. E muito corajosa. É a melhor ser humano que Jesus criou. Te amo, mãe. Enfim, muito, muito engraçada. Então, observem os erros ortográficos, separa a coisa que não é para separar, junta a coisa que não é para juntar, faz erro, faz inversões, tem uma disgrafia. Ah, mas ele só tem 8 anos. Sim, mas ele já está cursando o terceiro ano. Né? Então, ele está no terceiro ano, já tem 8 anos, e ele tem esse perfil de desenvolvimento de leitura e de escrita, o que é típico de um disléxico, beleza? Então, aqui para vocês não esquecerem. Aqui aqui é um paciente meu que permitiu, isso já faz tempo, já, 2011, ó, tem 10 anos já, o Nicolas deve estar com uns 20 e poucos anos já hoje, onde é bem típico, pessoal, do disléxico, fazer alguns erros. Aqui, o Nicolas, na época, ele deveria ter uns 12 anos já. Então, já tinha melhorado bastante a letra. Observe que a letra é bem bonitinha dele. Observem que, quando eu vou lá no ditado, lá embaixo, ó, eu peço para ele escrever: o palhaço mora no circo. E ele escreve: o panhaço foi no 5. Eu peço para ele escrever: o sapato preto está velho. Ele escreve: o sapato prato está venho. Tá? Então, essas trocas ortográficas, isso é típico da evolução da dislexia. É que qual que é a diferença aqui do armeninho para o Nicolas? Primeiro que o Nicolas ele não tinha o componente da disgrafia, né, que o armeninho tem, que é essa letra mais feia. Mas a situação é que o armeninho vai chegar nesse momento também aqui, já com seus 12 anos de idade, onde ele vai melhorar um pouco mais a letra dele, talvez não tanto igual desse outro paciente, mas ele vai melhorar a letra, mas ele ainda vai ter esses erros mais sutis, são erros mais sutis em relação à questão ortográfica. Mas isso vai melhorando. Só para quem está meio desesperado aí, achando que é disléxico, Albert Einstein era disléxico, tá? Então, isso não tem nada a ver com intelecto, com capacidade cognitiva, são coisas completamente distintas. Leonardo da Vinci também era disléxico e assim por diante. Agora, tomem cuidado para vocês não caírem em pegadinhas. Por exemplo, essa paciente, a Letícia, ela também na época tinha 12 anos de idade. Só que a Letícia, ela não é disléxica. A Letícia, na realidade, tem uma deficiência intelectual. E olha só a diferença. Compara o Nicolas, de 12 anos, com a Letícia, também de 12 anos. Observem que a Letícia dá preferência para a letra caixa alta, ela não consegue escrever nem o nome dela inteiro. Ó. Letícia Ferreira da Silva, ela escreveu Letícia Fera da Silva. Então, a cópia dela tem erros na própria cópia. Para eu fazer ditado, eu não consigo fazer ditado de frases, eu preciso fazer ditado de palavras simples, e mesmo assim ainda sai errado. Porque, por exemplo, eu peço para escrever casa, palhaço e sapato, ela não sai. Então, assim, é uma deficiência intelectual leve, porque 90% das deficiências intelectuais são leves. Porém, é uma deficiência intelectual. Tá? Agora, aqui, às vezes, professor, às vezes se confunde um pouco nessas situações. Ah, eu acho que esse menino vai muito mal na matemática. Mas, por exemplo, você vai lá e fala assim para o paciente assim, ó, faz essas contas aí para mim. Aí ele vai lá e faz, ó,
7 mais 5, 12, 51 mais 9, 60, 43 mais 65, 108. 9 menos 5 ele coloca 14, 57 menos 8, 65, 5 vezes 7 ele põe 12, e 36 vezes 4 ele põe 40, e fala, acabei. Aí você vai lá e você vê, né, que do 9 menos 5 para frente está errado. Você fala, volta aqui, cara, olha aqui, ó. 7 mais 5 é 12, 51 mais 9 é 60, 43 mais 65 é 108. Agora, quanto que é 9 menos 5? Ele fala, errei, dá borracha aí. Ele vai lá e apaga e coloca 4. Então, ele sabe que 9 menos 5 é 4. Só que ele foi impulsivo. Ele somou, e aí ele somou tudo o resto. Tá? Isso é bem típico do TDAH, na realidade, não é de transtorno do aprendizado. Bom, vamos lá, vamos para o que interessa. Como é que eu fecho o diagnóstico de perturbação da aprendizagem específica? Né? Você vai pegar esse livro, que é o DSM-5, você vai abrir ele lá no capítulo de critérios de diagnóstico da perturbação da aprendizagem específica, e aí você vai fazer o quê? Você vai encontrar isso daqui lá. Ó. Ele vai te falar que a perturbação da aprendizagem específica ele pode ser de 3 especificadores: leitura, escrita e aritmética, que é a matemática, que são as contas básicas da matemática. E ele vai te falar que o termo dislexia é um termo alternativo e que o termo descalculia também é um termo alternativo, que é melhor a gente utilizar o termo perturbação da aprendizagem específica. Mas vamos lá. Para você falar que o paciente tem uma perturbação da aprendizagem específica, entendam, então, didaticamente, o paciente ser disléxico ou ter descalculia, ele não pode ter uma deficiência intelectual. Então, se você suspeitar de uma deficiência intelectual, você vai ter que encaminhar para a psicóloga fazer um teste de quociente intelectual, preferencialmente um VISC, que é esse teste aí. O VISC está na 4ª edição, que é o VISC 4. E o paciente tem que ter um QI de pelo menos 70, tá? Porque QI abaixo de 70, isso equivale a um retardo mental, tá? Entendam, a uma deficiência intelectual. Esse daqui é fundamental, tá, pessoal? Muito importante esse slide. Nossa, mas está carregado esse slide. Tudo que está escrito aqui, vocês sabem. Vamos só organizar. Como que eu fecho o diagnóstico de perturbação da aprendizagem específica? Eu preciso ter o critério A, o critério B, o C e o D. O critério A é você ter dificuldade em aprender. É óbvio que se você só vai pensar nesse diagnóstico de perturbação da aprendizagem específica, se o cara tem dificuldade em aprender. Essa dificuldade tem que ser persistente, igual do TDAH, tem que ser de pelo menos 6 meses. Essa dificuldade, ela tem que ser de pelo menos um desses próximos 6 aqui, ó. Tá? Tem que ser pelo menos um desses 6 itens aqui. Só que vamos organizar. Os 2 primeiros itens, eles são equivalentes ao especificador de leitura. Os itens 3 e 4, eles são da escrita. E os itens 5 e 6 é da matemática. Porque lembra, perturbação da aprendizagem específica. Chama específica porque tem especificadores. Leitura, escrita e matemática. Então, e eles podem ser isolados ou podem ser concomitantes. Então, o critério é ter a dificuldade em pelo menos 6 meses. Na leitura, na escrita ou na matemática. Critério B. Comparativamente, então, comparado às outras crianças da mesma idade, tem que estar muito abaixo, né? Tem que ter um déficit na qualidade do aprendizado. Então, comparado às outras crianças, está bem abaixo. E isso tem que levar a uma interferência, tem que estar prejudicando, tem que estar levando a um déficit, né? Tem que estar atrasada a criança. Terceiro critério, essas dificuldades estarão presentes desde o início dos anos escolares. Então, desde os primeiros anos de vida, você já tem essas dificuldades. Não me venha pensar que você é disléxico porque você tem um pouco mais de dificuldade para estudar agora, sendo que você nunca teve dificuldade no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano da escola. Isso não vai caber a esse diagnóstico. E o último critério, as dificuldades elas não podem ser melhores explicadas por uma deficiência intelectual, por um paciente que não enxerga ou porque não escuta. Tá? Se você tiver tudo isso, beleza, você acabou de fechar um diagnóstico chamado perturbação da aprendizagem específica, que pode ser leitura, escrita ou matemática, ou elas isoladamente ou em combinação. Beleza? Finalizando. Existem algumas coisas bem clichês. Por exemplo, se o paciente for disléxico, então se ele for uma
ter uma perturbação da aprendizagem específica, a fono vem para nos ajudar bastante. Então, a sugestão é encaminhe para a fono. Mas existem algumas orientações que você pode passar. Por exemplo, não vai ficar, a criança tem dificuldade para ler, você não vai falar assim, viu, Zezinho, levanta aí, lê em voz alta para todo mundo. Pô, o moleque já tem dificuldade para fazer isso, né? Então, seria a mesma, traz para o meu exemplo. É igual o professor de nefro chegar para mim e falar assim, explica aí para mim, fazendo um favor, a função da angiotensina no rim. Cara, você me ferra a vida, né? Quer que eu explique do sistema dopaminérgico no cérebro? Eu explico, mas me pergunta da angiotensina. Então, se você tem a dificuldade, você ficar expondo o seu paciente a essa dificuldade, isso vai levar à frustração. Outra situação para os professores e para os pais. A gente tem que utilizar estratégias diferentes. A gente tem que sair da zona de conforto. Se o moleque ele tem dificuldade, a gente vai ter que ensinar de maneiras diferentes, através de vídeos, músicas e etc. Tá? Na hora que for ler um enunciado de prova, dá um suporte diferenciado. A gente pode dar a opção de avaliação oral ao invés de avaliação trivial. Tá? Pode permitir que esse aluno tenha um pouco mais de tempo durante o aprendizado dele, em relação à prova, por exemplo, ou até mesmo durante a aula. Você pode sair da zona de conforto e fazer essas coisas diferentes. Isso não nós médicos, no caso os pais e os professores. Se a criança tiver uma letra feia, pode encaminhar para terapia ocupacional ou para psicomotricista para poder trabalhar essa letra feia, é uma outra opção. Se o paciente estiver indo mal na matemática, ele tem uma dificuldade no especificador da aritmética, encaminha para o professor de matemática. Tá? Então, são situações que a gente pode se deparar. E, por fim, para finalizar, como que eu trato um paciente com transtorno do aprendizado? Como que eu trato um paciente com dislexia, com descalculia? Entendam assim. Não, com nada, não tem remédio. Tá? Tem só treino, escola, suporte pedagógico diferenciado, individualizado, mas não tem remédio para isso. Mas no mercado que eu digo na farmácia, né? Tem vitamina para isso, tem suplementação de minerais, suplementação de ômega. Isso resolve? Não tem evidência científica. Não tem. E se fizer uma dieta? Os franceses, a escola francesa de neurologia defende muito isso. Que dieta pobre em corante, dieta pobre em gordura, dieta pobre em açúcar, isso melhora a capacidade de aprendizado. E sim, mas para todo mundo, né? Não é isso que vai resolver um paciente aprender a ler e escrever, né? Não é porque ele nunca mais vai comer corante na vida que ele vai aprender a ler. Então, isso é bom para todo mundo, né? E antigamente os disléxicos, hoje já está muito claro isso, mas antes tinha algumas linhas da ciência que defendia que os disléxicos tinham que usar óculos com lentes coloridas, essas lentes verdinhas, igual da menina aí. Mas isso não tem evidência científica para isso, tá certo? Pessoal, não tinha nenhuma pretensão em esgotar esse assunto é muito vasto. Tem um livro grosso pra caramba que eu deixei para vocês em PDF, lá no Aprender, para quem quiser aprofundar um pouco mais. Mas a ideia aqui era expor vocês a esse raciocínio clínico inicialmente, da dificuldade escolar, fator extrínseco versus intrínsecos, para você sistematizar o teu raciocínio clínico na anamnese, exame físico, avaliação sumária das habilidades acadêmicas, para depois você fazer uma hipótese inicial, para depois tratar. E, principalmente, essa parte final dos critérios do TDAH, que vocês já estão acostumados, e, por fim, esses critérios da perturbação da aprendizagem específica. Para a prova, então, eu peço que vocês fiquem bem atentos a esses critérios, tanto do TDAH, que vocês já sabem, quanto a esses critérios da perturbação da aprendizagem específica, porque isso que é um que é mais novo, pelo menos para a maioria de vocês. Dúvidas, pessoal? Acho que tranquilo, doutor. Tranquilão? Beleza. Bom, eu Doutor, deixei a aula você pode gravada. mandar os slides, por favor? Mando sim. Obrigada. Lá no Aprender tem os slides, mas tem os slides de 2 aulas, né? Aqui eu dei uma enxugada para vocês. Então eu vou disponibilizar para vocês tanto os slides dessa aula de agora, que estão mais enxugadas, os slides, quanto também o vídeo, que aí eu deixo o link lá do YouTube lá para vocês assistirem depois. Tá bom, doutor. Obrigada. Belezinha? Tudo de bom, então. Valeu, Pessoal. doutor. Tchau, Um abraço doutor. aí. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.